Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos na paz do Senhor. Quero dizer que estou alegre, feliz, agradeço muito a Deus por estar aqui. Não é fácil, mas cheguei. Agradecer ao irmão Domingo pelo convite. A princípio eu não disse logo sim, porque eu tinha que cumprimentar primeiro o nosso dirigente, o presbítero irmão Daniel Gomes, porque às quarta-feiras nós realizamos lá um culto campal. Inclusive hoje era para estar um bom número de varões ali da congregação de Cruz das Almas, mas devido ao culto que foi marcado, alguns varões tiveram que ir para lá, principalmente alguns que fazem parte do trabalho de missões, mas ficou ao cargo de cada um que quisesse vir. E louvo a Deus aqui pela vida do irmão auxiliar, irmão Raimundo Lotero, irmão Luiz Carlos, irmão Raimundinho, que vieram. Estou aqui tremendo, queria estar aqui atrás para só ouvir, porque eu não sou pregador, irmãos, eu não tenho o costume de pregar, Normalmente dirigir um culto, eu dirijo, mas o irmão Domingo me fez esse convite e eu disse sim, e aprove a Deus por isso. Eu quero convidar os amados irmãos. Eu tive lendo a Bíblia, desde o dia em que eu liguei para o irmão Domingo e falei para ele que dava certo, sempre me vinha, eu fui ler a Bíblia e li vários textos da Bíblia. Mas o texto que Deus me confirmou hoje para trazer esta palavra foi Mateus 7:24. Mateus 7:24, os irmãos que têm Bíblia, abra aí a sua Bíblia. Eu trouxe aqui anotado porque eu não tenho facilidade para anotar, para decorar. 51 já pesa, mas vamos ler aqui esse texto que Deus nos deu. Mateus 7:24. É um texto bem conhecido. Tenho certeza que todos os irmãos que aqui estão já ouviram uma pregação sobre esse texto. E ele nos diz assim, esse texto vai falar sobre os dois alicerces. Todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus amados irmãos, esse texto que refere aqui aos dois alicerces, Jesus, ele quer trazer para nós aqui um ensino. E ele vai usar aqui uma base, uma sustentação, um alicerce que possa dar segurança a algo. E ele vai usar aqui a casa. Quem é pedreiro sabe que a sustentação de uma casa, ela está no alicerce. Mas Jesus, nesse texto, ele não está falando aqui do físico. Ele vai usar aqui uma figura de linguagem para trazer para nós um ensino. Porque ele quer dizer para mim e para você que esta casa é a minha vida. Ele quer dizer para você que esta casa é a minha família, é a sua vida, é a sua família. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós não temos o devido cuidado, a estrutura, a prudência, a sabedoria para edificar, para construir a nossa família,
sobre esta rocha. Por isso, hoje nós vemos aí tantas coisas acontecendo no mundo, porque faltou cuidado para construir sobre algo que pudesse dar sustentação. E Jesus aqui, ele quer que nós aprendamos nesse texto, o sentido que Jesus quer nos ensinar é uma verdade espiritual. Ele está falando aqui é no sentido espiritual. O texto deixa bem claro isso para nós. Louvado seja Deus. Por isso, devido a essa falta de cuidado de muitos não terem construído, edificado a sua vida, a sua casa, a sua família, o que você tem sobre algo que possa lhe dar sustentação, vem os desastres. Vem os desastres que acontecem na vida de cada pessoa. São as circunstâncias da vida e nós não podemos fugir disso. Ela não vem só sobre aquele que não é crente, não. Observe o texto. As tempestades veio para as duas casas. E hoje nós estamos vendo aí muitos casamentos se desfazendo por causa das tempestades que vêm sobre a vida. E diante de tantas circunstâncias, nós não, às vezes, conseguimos entender, compreender com sabedoria para poder lutar, para construir e edificar e ter esta certeza de uma sustentação para na hora que a tempestade bater, você está alicerçado em algo que te segure, que não te deixe cair. Esta é a mensagem que o texto nos ensina, que Jesus quer nos ensinar. Louvado seja Deus. Hoje, há tantas famílias feridas, doentes, sofrendo, porque não cuidaram de edificar o seu casamento, a sua vida, a sua família, na rocha. E a rocha que eu conheço, que você conhece, é Cristo Jesus, e Ele está aqui. Louvado seja Deus. Ele é a nossa base de sustentação. Quem edificou a sua vida sobre esta rocha está de pé. Tem forças, invoca, clama, adora, louva. Porque Jesus Cristo, Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa sustentação. Ele é a pedra que foi posta por cabeça de esquina, que muitos rejeitaram os edificadores, mas os que estão aqui receberam. Aleluia. E tem segurança, tem certeza de salvação. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer no Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Salomão entendeu bem isso, e por isso ele escreveu. Quem conhece a história de Salomão sabe o que ele passou. Começou bem, mas por um período se descuidou e a tempestade veio. Mas eu quero dizer para você nesta noite, eu sou casa de Deus. Tem mais alguém aqui que é casa de Deus? A Bíblia nos diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Jesus Cristo, Ele disse para os seus discípulos que ia para junto do Pai, mas enviaria um outro Consolador para que ficasse conosco para sempre. É o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e Ele habita aqui, Ele habita nessa casa aqui, louvado seja Deus. Deixa eu falar para você, como casa de Deus que eu sou, como você é,
O meu lar é consagrado a Deus. A minha família é consagrada a Deus. O meu lar é edificado por Deus. Só que Satanás, ele sabe disso aí. Paulo, escrevendo na sua carta, lá no capítulo 10, ele vai dizer que nós não podemos dar lugar aos demônios. João, escrevendo no capítulo 10, ele vai dizer que, verso 10, que o ladrão está aí. Ele veio para matar, para roubar, para destruir. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, ele vai dizer que o vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A função do diabo é destruir, e isso ele sabe fazer muito bem. Nós vemos todos os dias por meio das redes sociais, televisão, essas coisas, o que ele tem aprontado. E ele não está preocupado com aqueles que não edificaram ainda, não construíram ainda o seu alicerce sobre uma rocha que lhe dê sustentação. Mas ele está preocupado, é comigo, é com você que está aqui, porque você edificou a sua vida, construiu a sua casa sobre uma rocha, e a rocha é Cristo. E nós lutamos, nós oramos em nome de Cristo para desfazer as obras do Satanás. Por isso ele quer nos destruir. Mas deixa eu dizer para você, isso é uma vontade dele, mas ele não pode tocar na minha vida, ele não pode tocar na sua vida, na sua, sem que alguém lhe dê uma permissão, uma autorização. Não pode. Sabe por quê? Porque Satanás está ao nosso derredor, mas aqui está Jesus. Esta casa é de Jesus, aleluia! E para ele fazer isso, eu tenho que autorizar. Ou eu ou Deus, e Deus não vai fazer isso, porque Ele me conhece. Então nós precisamos guardar a nossa vida espiritual com Ele. Precisamos estar ali, seguro, firmado na rocha. Uma certa vez, estava Deus, e vieram à sua presença os seus filhos, os anjos. E lá estava Satanás, você vai ver isso lá no primeiro capítulo de Jó e no segundo. E quando os anjos, filhos de Deus, chegam ali, Satanás também está lá. Ele não foi convidado, mas ele estava lá. E Deus disse: de onde vens? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Eu estou falando isso aqui para você entender como o diabo não pode tocar na minha vida sem que alguém autorize, na sua vida sem que alguém autorize. E ele diz: tu observaste na terra meu servo Jó, que não há semelhante a ele, homem sincero, reto, temente, desviado do mal. E Satanás diz também: por acaso serves Jó a Deus de balde? Tu tens abençoado mais do que todos os homens da terra. Jó era rico. Toca ali nos bens e vê se não blasfema de ti. Ele disse isso. Qual foi a resposta de Deus? Toca em tudo que ele tem e vê se blasfema de mim. Houve aí uma autorização ou não houve? Ele só fez isso depois que alguém autorizou, foi Deus, porque Deus conhecia o seu servo Jó. Não havia ninguém na terra semelhante a ele, mas ele sabe que eu, que nós, que você, nós não somos assim. Então, muitas vezes nós é quem abrimos porta, brecha para ele entrar. E o diabo tocou em tudo. Em um só dia tirou todos os bens, até os 10 filhos. Mas Jó não blasfemou de Deus. Ele rasgou as suas vestes, jogou terra sobre a sua cabeça e disse: nu do ventre eu saí de minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, e bendito seja
o nome do Senhor, aleluia. Jó não blasfemou, por quê? Porque Jó estava alicerçado na rocha, e a rocha ali era Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que eu e você viemos nesta noite adorar, falar das suas maravilhas. Não satisfeito, o diabo ainda, uma outra vez, um outro dia, uma nova reunião, estava lá os anjos e o diabo estava lá novamente. E ele disse, tu observaste, Deus disse, tu observaste o meu servo Jó, homem sincero, reto, temente, desviado do mal, mesmo tendo tu incitado a mim contra ele, mas ele reteve firme a sua fé em mim. E o diabo disse, pele por pele, e tudo que o homem tem dará por sua vida. Toca na carne dele e vê se ele não blasfema de ti, e novamente Deus vai autorizar. Toca na carne e nos ossos, só não na vida, porque a nossa vida, quem pode tirar é Deus, a nossa vida pertence ao Senhor. E Jó foi acometido de um câncer tão terrível. A Bíblia vai nos dizer que a doença era tão terrível que as carnes de Jó apodreceu. O cheiro era tão ruim que Jó teve que sair da sua casa e ir para um estaleiro mais longe, porque a sua mulher já não suportava mais. Jó não aguentava nem se coçar, porque as suas unhas se arrancavam, de tão terrível que era a doença. E Jó tinha ali aqueles seus amigos. Eu e você, nós sabemos que um amigo, quando é amigo, é uma pessoa que você sempre quer ter perto. Sempre quer buscar ele, pedir uma palavra, porque de um bom amigo sempre se espera uma coisa boa. Os amigos vieram e foi acusar. E da esposa? A esposa, dentro de casa, é a nossa melhor companheira. É aquela que nós confiamos tudo. É aquela que nós se achegamos para receber um carinho, uma palavra, uma força. Porque existe momento na nossa vida que às vezes só a misericórdia de Deus, e nós olhamos para um lado e para o outro, às vezes não vê uma saída, não vê uma esperança, algo desse sentido, e às vezes a esposa encosta, e ali com aquelas palavras, ela ajuda, e você se anima, você se encoraja, e Jó esperava isso, mas a esposa agiu de forma diferente. Ela pediu que Jó amaldiçoasse o seu Deus e morresse. E Jó novamente, com sabedoria, com prudência, ele vai dizer, aceitaste ou recebeste os bens de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, oh glória a Jesus. Oh irmão, quando nós estamos firmados nesta rocha, eu não vou dizer para você que tem muitas pessoas que estão por aí pregando o evangelho, dizendo que o crente não pode adoecer, não pode passar por problema, não pode ter necessidade de nada. Que conversa é essa? Evangelho mentiroso. Eu não estou aqui hoje como um crente salvo na pessoa de Cristo Jesus, porque eu tenho ouvido este evangelho aí, mas eu ouvi o evangelho de Cristo, a palavra verdadeira, que Deus nos amou de tal forma a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E eu estou aqui é pela salvação. É por Cristo Jesus que morreu por mim lá na cruz. Eita, lagabaixo. Se você me ver chorando aí, não vai ignorar não. Esse homem de Deus aqui não está passando por problema não. É porque não sei se isso é uma qualidade ou é um defeito que eu choro. Porque eu sinto a presença de Deus tão constante na minha vida que eu não me contenho e eu choro.
E eu estou aqui porque eu ouvi a palavra verdadeira que me convenceu. E eu apliquei a minha vida nesta palavra que é pura, que é poderosa e que transforma, que muda, que salva, que liberta. Quando você dá lugar. Aleluia. Quem aqui me conheceu do meu tempo sabe como era a minha vida. Mas hoje, pela graça de Deus, eu sou uma nova criatura, liberta, porque a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro me libertou de tudo aquilo que me prendia, que me amarrava, que me levava para lugar, meu Deus. Eu fui liberto. Eu fui liberto. Se eu fosse contar para você aqui, dar testemunho do que Deus fez na minha vida lá em São Paulo. Hoje eu entendo perfeitamente que foi Deus quem guardou a minha vida. Por quê? Porque Ele tinha plano de salvação comigo. 3 vezes eu vi a morte na minha frente, mas 3 vezes Deus me guardou. Aleluia. Sobre as 2 casas que nós lemos aqui no texto, aconteceu que as mesmas coisas combateram sobre esta casa. Nenhuma delas ficou livre. Isso quer dizer que eu, você, que somos crentes, nós não estamos livres destas coisas. Mas quando elas vêm, aquele que tem o seu alicerce firmado na rocha que é Cristo Jesus, você vai encontrar forças para vencer. E você vence. Sabe por quê? Porque maior é o que está com você do que o que está com o mundo. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos dá força para vencer. Aleluia. A nossa maior necessidade não é de nós termos uma casa grande, bonita, confortável, carro na garagem, conta grande, recheada no banco. Não é isso. A nossa maior necessidade não é dessas coisas, até porque mesmo tem muitos por aí que estão construindo, se afundando nessas coisas. Mas quando a tempestade vem, de onde virá o socorro? O salmista disse que o socorro dele vinha dos céus. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, aleluia. Nele nós temos esta certeza, irmãos. Mas quem confia nessas coisas, não tem de onde buscar uma força, um sustento para poder, na hora da tempestade, passar com facilidade, vencer com facilidade. Glória a Jesus. O diabo sabe disso. Deixa eu dizer para você aqui uma coisa, olha, o que eu vou falar aqui, eu vou falar com base bíblica, eu não vou falar coisa aqui não, porque o Senhor, do pouco tempo que eu tive, Deus me deu para me tirar, para estar aqui. Eu não vim aqui de qualquer forma, não sou pregador, não sou. Mas o diabo sabe disso, e hoje, há tempos, que o diabo, ele está dando o que ele tem, para roubar o que você tem, para tirar o que você tem. Mas aonde, moças? Vai lá para Mateus 4. Vai ver lá, na tentação de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E o que foi que o diabo fez? O diabo foi lá para tentar. Olha, irmãos, quando eu meditava nesse texto, lendo, o Espírito me revelou aqui 2 coisas. Uma já ouvi até algumas pessoas, até aqui mesmo na sede, pregando. Que o diabo pensou, ele está com fome, então ele facilmente vai atender ao meu pedido.
Mas quando eu lia, o Espírito a mim me revelou o quê? Que hoje, por aí no mundo, viu, pastor Carlos Alberto, há tantos que estão em busca de fama, sucesso, poder, reconhecimento, e alguma coisinha que acontece com ele, procura logo jogar nas redes sociais para que as pessoas saibam, está aí, tem poder. Quer se mostrar, irmãos. E talvez o diabo tenha pensado, ora, Jesus tem poder, porque ele conhecia Jesus, mas ele sabia que ele tinha poder. E ele disse, se eu vou tentar ele aqui, ele vai querer se mostrar, porque ele tem poder, ele vai transformar essas pedras em pães. Ei, irmão, mas quando se está na rocha, quando se tem a sabedoria dos altos, eita, irmão, o diabo não sabia, o diabo não conhecia esta força, de que quem jejuma recebe uma força. O diabo só não sabia era disso, ele sabia que ele tinha poder, mas que o jejum aos 40 dias lhe dava força, e ele se enganou. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olhe só a sutileza do diabo. Não satisfeito agora, ele vai partir para a segunda tentativa. Ele vai levar Jesus à cidade santa, lá para o pináculo. E ele vai usar o que agora, pastor Carlinhos? A Bíblia. Ele vai usar a Bíblia. Está lá no Salmo 91. Ele vai dizer, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te tome nas mãos e não tropece em alguma pedra. Ele usou a Bíblia agora, irmãos. E Jesus sabe, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Oh, glória a Jesus. Mas agora a terceira tentativa dele é que vai entrar aqui dentro do que eu falei. Que o diabo ele está dando o que ele tem para roubar o que você tem. Porque o diabo não tem mais perdão. Não tem mais jeito. E você era perdido. E Jesus te resgatou. Lá das trevas. Ele te tirou. Ele te libertou, Ele transformou a tua vida, Ele te ensinou a palavra de Deus que é poderosa e santa. Ele introduziu no teu coração, e você hoje reconhece o sacrifício de Cristo na cruz como aquele que suportou tudo pelos teus pecados. Ele não tem mais jeito, e ele está aí para tentar levar quantos ele puder com ele. Mas você tem uma proteção. Você é protegido de Deus. Quem é protegido de Deus aqui, levante sua mão. Você é protegido de Deus. Você tem uma sustentação. Você tem uma muralha ao seu redor, que não há força que possa romper. Não tem. Então, ele leva ele para um monte muito alto. É agora onde ele vai oferecer o que ele tem. E ele mostra o quê? Todos os reinos do mundo. Ele não mostrou ali só os reinos que existiam naquela época, mas todos os reinos que existem hoje. Ele mostrou para Jesus e disse, tudo isso eu te darei, se prostrados me adorares. E Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. O que mais aqui me emociona nesta palavra é que Jesus resistiu a tudo isso. E eu quero dizer para você que quando as tentações vier, quando as tempestades bater na sua casa, quando vier as lutas, o sofrimento, as tristezas, as tribulações, você fique firme, mantenha-se firme, não ceda,
porque Jesus ali suportou, resistiu. E quem foi que depois veio servir Jesus? Os anjos do Pai, os anjos do céu, vieram Jesus, pegaram ele e foram alimentar Jesus. Oh, irmãos, quando nós somos tentados e nós resistimos, quando nós vamos ler a Bíblia e nós nos deparamos com o texto e a gente começa a chorar, aquilo nos enche de alegria e nós começamos a glorificar, a louvar a Deus. E quando isso nós fazemos, Deus se alegra. E quando Deus se alegra, o crente é fortalecido, porque diz a Bíblia, a alegria do Senhor é a nossa força. Mantenha-se firme. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua vida espiritual, como está seu casamento, como está a sua família, as suas finanças. Mas eu lhe digo uma coisa. O mais importante hoje, nos dias em que vivemos, é nós manter firme a nossa fé. É nós nos guardarmos do mal, das tentações, das investidas do diabo. Porque ele não poupa ninguém. Mas se o crente estiver firmado nesta rocha, certamente o casamento, aliás, a casa, vai se manter ali segura. O casamento vai se sustentar. A tua vida espiritual vai bem com Deus. A família está ali juntinho contigo, adorando, louvando, caminhando para o céu. Porque a nossa força vem do Senhor. Aleluia. Porque nós aprendemos aqui no texto que todos que ouvem essa palavra e as pratica, ele assemelha alguém, a esse homem que edificou a sua casa sobre esta rocha. Ele foi sábio, ele foi prudente. Então, quando essas coisas vierem, você vai estar, você tem uma segurança, você tem aonde buscar um auxílio, uma força para te ajudar. Quantas vezes você não já se ajoelhou aos pés do Senhor, porque você estava passando por um momento difícil, e você foi aos pés do Senhor, orou, chorou, pediu a Deus, Senhor, me ajuda, tu conheces a minha causa, o meu problema, a minha luta, o meu sofrimento. Senhor, eu não tenho forças, mas eu confio em ti. E o Senhor te ouviu, e o Senhor te respondeu, e o Senhor te deu vitória, porque é Ele quem dá vitória. É Ele quem te coloca de pé, é Ele quem dá esperança, é Ele quem dá vida, é Ele quem renova, é Ele quem salva, é Ele quem cura, é Ele que faz tudo, irmãos. É Ele. Se você ainda não conhece esse Jesus, eu te recomendo hoje. Dê uma chance. Dê uma chance para o Senhor entrar na sua vida, porque todas as pessoas precisam conhecer Jesus. Porque muitos estão andando aí dispersos, por caminhos tortuosos, porque ainda não conheceram a verdade, porque ainda não conheceram aquele que te salva, porque ainda não tiveram encontro com aquele que pode te libertar, te transformar, te dar um novo rumo, um novo sentido, uma nova vida, te fazer de uma velha, uma nova criatura, que agora adore, que louve, que glorifique, que exalte ao Deus que vive, que reine, que está aqui no nosso meio. Oh, glória. Eu tinha aqui mais algumas coisinhas para falar.
Mas eu vou encerrar aqui, porque já está dando a hora. Se você, eu creio que você não está vivendo isso, mas talvez você conheça alguém que está passando por isso. E você ouvindo estas palavras hoje, você pode chegar de alguma forma, ajudar esta pessoa com oração, ou chegar para ela e falar. Talvez a vida espiritual não vai bem, a casa já desabou, o casamento não está sustentável, a família está dispersa. Você olha para tudo e está tudo vaso, todos os vasos estão quebrados, desfeitos. Mas pegue todos esses pedaços de vaso, esses cacos velhos que estão lá pelo chão, junte tudo e coloque na mão do Senhor, porque Ele pode refazer, Ele pode renovar, Ele pode dar sustentação na casa, na vida espiritual, no casamento, na família. Ele pode desfazer toda a ação do diabo. Coloque nas mãos de Jesus. Coloque nas mãos de Jesus e deixe o Senhor trabalhar. Deixe o Senhor trabalhar. Porque o alicerce de uma casa é algo que não se vê. Quando se vai começar uma casa, a primeira coisa se começa pelo alicerce. Mas quando termina, é o primeiro que se enterra, que se esconde. Você não vê mais. E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. E é de onde não se vê que vem aquilo que você não espera. Você hoje está aqui não porque já tenha visto Jesus, mas porque pela palavra você crê. Que fé é isso, irmão? Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Muitas vezes é preciso nós aplicarmos a nossa fé em algo que nós não estamos vendo, até mesmo o impossível, mas nós servimos um Deus que pode tornar o impossível possível. É questão de crer, é questão de confiar, é questão de esperar. E Deus, Ele me conhece, Ele conhece você e Ele nos ajuda. Eu quero encerrar aqui. Ainda tinha aqui mais 2 teminhas para falar, mas eu vou encerrar. Eu não quero passar aqui do tempo, não. Louvado seja Deus. Que esta palavra possa ter falado com você nesta noite. Que esta palavra possa ter fluído dentro do teu coração algo diferente. Algo positivo que te faça pensar de hoje em diante em um novo encontro, em buscar, em conhecer alguém que você nunca viu, mas que a palavra fala explicitamente aos teus olhos, ao teu coração, que Jesus, Ele vive, que Jesus, Ele morreu para te salvar. Ele se tornou o caminho que leva a Deus. João 10:9, ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim vai encontrar salvação. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe. E eu já agradeço aqui essa oportunidade em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.